vocês estão? Hoje é dia de conhecermos pontos de vista. Então pega a caneta, o caderno, porque está começando o nosso baú da redação. E hoje nós vamos falar sobre 5 músicas que podem servir de repertório para a sua redação Enem. A primeira é a música Planeta Azul, da dupla Chitãozinho e Chororó. Essa canção pode ser usada em temas sobre o meio ambiente. E tem um trecho da canção muito interessante que diz assim: "E quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. O que será desse planeta azul?" Então é uma pergunta que vocês podem trazer para dentro do texto e relacionar aí a situação do planeta. Música número 2 é a música Rotina Brasileira, do cantor Nauta. É uma música muito interessante que traz um panorama ali de como é a vida do trabalhador brasileiro. Tem um trecho muito interessante que ele fala sobre o transporte urbano, que diz assim: "Ando do trampo 2 horas por dia, me sinto sardinha, todos enlatados." É muito interessante esse trecho porque ele aborda sobre o transporte público. Como que é esse transporte público nas grandes cidades? E às vezes nem precisa ser uma cidade tão grande, porque nós temos muitas pessoas e um transporte público ineficiente. Se o texto aborda questões sobre mobilidade urbana, tá aí um trecho de canção muito interessante para vocês colocarem na redação. Número 3 é a canção Pela Internet 2, do Gilberto Gil. É uma canção muito interessante que ele diz assim: "Estou preso na rede que nem peixe pescado. É zap zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado." Então ele vai apresentar aí esse mundo das redes sociais na canção. Quando ele diz "é tudo muito bem bolado", ele nos traz a reflexão de que tudo isso é muito bem planejado para que nós passemos aí grande parte do nosso dia conectado, gastando nosso tempo com redes sociais. E esse excesso de conectividade traz sérios problemas que, além de nós vermos no nosso dia a dia, as pesquisas também vêm comprovando o mal que isso causa no cérebro humano. Então, se o seu texto é sobre redes sociais ou sobre o excesso de conectividade, é possível usar esse trecho da canção Pela Internet 2, do Gilberto Gil. Música número 3 é a música Alexandria, de Thiago York. Tem um trecho muito interessante que diz assim: "É gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Vamos lá atrás de um pouco de paz." É uma canção que faz uma reflexão muito interessante sobre essa polifonia que nós vivemos nos dias atuais. Esse excesso de informação. Então, se o seu texto é mais filosófico, fala sobre esse reencontro consigo mesmo, ou se ele fala sobre muita informação, mas informações rasas sobre alguns assuntos, dá para você usar a canção Alexandria, de Thiago York, que inclusive faz uma referência sobre a biblioteca da Alexandria, que foi queimada, e perdeu-se muito do conhecimento daquele momento que estava arquivado ali na biblioteca de Alexandria. Então faz um pouco essa reflexão sobre a perda do conhecimento, a superficialidade em que o conhecimento é passado hoje. Se traz esses assuntos, dá para usar a música Alexandria, do Thiago York. E a música número 5 é a música Esmalha, do Emicida. Então, a música como um todo é muito interessante, mas há um trecho em especial que eu trouxe que diz assim: "Ela quis ser chamada de morena, que isso camufla o abismo entre si e a humanidade plena." Então é um trecho muito interessante que faz uma reflexão muito profunda sobre racismo. Então, se o seu texto fala sobre racismo, racismo estrutural, tá aí uma música muito interessante para você levar para dentro do seu texto. Beleza? Se você conhece outras canções que poderão ser usadas aí de repertório para o Enem, compartilhe conosco. Será um prazer ouvir a sua opinião. Espero ter ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!